Bom, olá a todos, bem-vindos aos novos. Hoje, a apresentação, como todos podem ver, é sobre a vida literária no Brasil. Eu acho que a primeira pergunta que se deve fazer é justamente o que é vida literária. Porque eu vi nas reações de algumas pessoas, quando eu comentei sobre esse tema, que o tema parece um pouquinho estranho só. Ah, você vai falar sobre literatura? Não, vou falar sobre vida literária. E quando você para para pensar, né, com a explicação, você, tudo bem, é mais ou menos a biografia dos escritores, coisa assim, como eles viviam, algo do tipo. E é claro, numa descrição assim geométrica, uma descrição precisa, é isso. É como os escritores viviam, como o público, né, como as pessoas ligadas a esses escritores viviam, mercado editorial, coisa assim. Mas eu acho que o brilho, né, desse tema não está na descrição em si, e sim está em entendê-lo. Quando a gente só faz essa descrição, ele não parece um tema interessante, mas é muito pelo contrário. Eu acho que é algo que, quando descompactado, quando explicado, quando você dá o seu tempo para que esse retrato do que era a vida dos grandes poetas, quando você permite pintar na sua mente, traçar na sua mente um quadro disso tudo, aí sim você vê a beleza que é, não só as obras que eles produziram, mas a forma com que isso ocorria. Então eu queria primeiro perguntar, queria que vocês citassem alguns autores brasileiros que vocês conhecem. Se alguém citar Paulo Coelho, está convidado a se retirar. Lima Barreto. Machado, o clássico. Fernando Pessoa. Brasileiro, né? Cruz de Souza. Mais algum? Guimarães Rosa. José de Alencar. Graciliano. Jorge Amado. Sabe que todos escritores, talvez não só de literatura, quem sabe alguns de história, que alguém conhece? Filosofia. História também. Bom, tirando o Mário Ferreira, Gilberto Freire, Gustavo Barroso, tirando Sérgio Buarque, uma coisa em comum, nós lembramos às vezes esses nomes e talvez se eu citasse iriam reconhecer vários outros nomes que ouviram na escola, mas uma coisa que liga impressionantemente todos eles é que eles estão num período ali de mais ou menos uns 80 anos. Todos eles viveram mais ou menos ao mesmo tempo, alguns ali num segundo núcleo, perto dos anos 30, outros ali num primeiro núcleo, perto do ano 1900. E não só temporalmente eles estão muito próximos, como geograficamente também estão. A grande maioria deles, se não, talvez não tendo nascido, mas eventualmente se mudou ao Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, e lá desenvolveu, e foi lá que ele gestou, né, e que ele lançou a boa parte de suas obras, né. O Rio de Janeiro, hoje em dia, ele é até bem representante do que a gente às vezes vê de pior no Brasil. A gente pensa no Rio de Janeiro, a gente pensa numa pobreza absurda, até numa falta de cultura, num descaso, num desleixo, até em traços ruins do brasileiro, de preguiça e coisa assim. Mas houve uma época em que, na verdade, pelo menos culturalmente, não daria para falar de Brasil sem falar de Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era justamente a síntese de tudo que nós pensamos em que é a cultura brasileira por si só. Então,
Começando a explicar um pouco o que era o Rio de Janeiro. Lá era uma época muito conturbada, próximo do ano 1900. Você tinha acabado de ter a proclamação da República, em 1889. Então você tinha muita mudança política. A mudança política por si só já é extremamente relevante na cultura. Se nós lembrarmos, por exemplo, de Atenas, a era de ouro de Atenas, onde tivemos Platão, onde tivemos os teatrólogos, foi justamente depois, até numa transição entre ditadores e repúblicas. Se nós lembrarmos de outros períodos da história da humanidade, não é diferente. Em Roma, a era de ouro da literatura romana foi justamente depois da queda da República e da ascensão do Império. Pode pensar na mesma coisa na Idade Média, quando você começou a ter a Renascença no período carolíngio. Foi justamente depois de uma conquista de Carlos Magno e coisas assim. Além disso, fisicamente na cidade você teve muita alteração. Aqui são imagens do famoso Bota Abaixo, que foi justamente um movimento de modernização do Rio de Janeiro, que antes era uma cidade que até nós conseguimos imaginar um pouco, lendo os livros de Machado, que era uma cidade quase bucólica, pelo menos se você era da classe alta. Você tinha assim, umas cidades afastadas, você tinha ruas que eram basicamente, a gente pode pensar nos condomínios, né? Nos condomínios de casas fechados que nós temos hoje em dia. Naquela época, às vezes, era uma rua onde tinham várias casas dessa. Muitas casas perto da praia, às vezes pouca gente em volta das praias mais afastadas. Só que a cidade, é claro, foi crescendo e, eventualmente, foi tomada a decisão de modernizar a cidade, de ampliar as ruas, de fazer tudo isso, muito inspirado na própria França, nos projetos urbanísticos de lá. Só que para você expandir ruas, tudo isso, você teria que demolir um monte de coisa. Antes, no centro da cidade, as ruas eram todas estreitas e difíceis, então eles botaram tudo abaixo, um movimento extremamente impopular, na verdade, para reconstruir a cidade, remodelar a cidade. E além de tudo isso, você teve uma doença, que inclusive talvez, certamente foi um dos motivos para eles quererem remodelar as cidades também. Foi nessa época que teve a famosa revolta da vacina, que moveu também muito politicamente a cidade. Aqui a gente vê algumas charges que, como todos sabem, as pessoas naquela época não sabiam muito ainda da ciência mais ou menos moderna, de virologia e coisa assim. O Oswaldo Cruz, inclusive, tem uma charge numa revista que fazia piada, né? Putz, primeiro o Oswaldo Cruz quis se livrar dos ratos, porque ele achava que transmitia doença. Agora ele quer se livrar dos mosquitos. Nossa, daqui a pouco ele vai querer se livrar das minhocas, dos cachorros, dos cangurus, dos não sei o quê. E aqui a gente vê o bondinho. Naquela época não tinha ainda carro, os carros estavam recém chegando. Aqui eles derrubaram o bonde e tudo mais. E tudo isso gerou, é claro, um jornalismo muito grande. E no jornalismo, que era o principal meio de comunicação daquela época, e o jornalismo são pessoas que escrevem. Então já vai tendo uma conexão com a literatura. E depois de tudo isso, foi meio reconstruído o Rio de Janeiro. E ele teve esse período de uma renascença mesmo, de algum certo tipo de renascença cultural, se livrando das doenças, modernizando a cidade, novas elites políticas se formando e tudo mais. E além disso, em revoluções científicas, você teve os carros. Então, inclusive, o primeiro carro que a gente teve, que na verdade não era bem a gasolina, era movido a vapor, aparentemente, era tipo um triciclo. O dono desse carro foi José do Patrocínio, que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e que também foi um grande político abolicionista.
E, inclusive, tem uma história curiosa que ele andava por esse carro por aí, e, eventualmente, o Olavo Bilac, que é o maior poeta parnasiano, quis aprender a dirigir a tal da máquina, eles chamavam da besta monstruosa que fazia um barulhão e tudo mais. E ele, o Olavo Bilac, então foi lá, pegou ali os controles da besta, começou a tentar dirigir, só que ele não conseguiu controlar a máquina, e a incríveis 3 km por hora ele conseguiu bater numa árvore e quebrar o carro. E assim foi como o Olavo Bilac, além de um dos maiores poetas da língua portuguesa, foi também o precursor dos acidentes automobilísticos no Brasil. Ele começou a escrever parnasianismo depois disso. Acho que ali depois ele ficou mais... Outras coisas, falando de invenções, é claro, nós tivemos perto dessa época um brasileiro criando o avião já em Paris, que, aliás, era muito comum brasileiros irem até Paris, quererem morar lá e coisa assim. E uma coisa um pouco menos conhecida é que a fotografia foi inventada por um francês no Brasil, no Rio de Janeiro. Na verdade, assim como Santos Dumont, esse francês que estava morando no Brasil não é considerado o pai da fotografia, porque ele basicamente fez ali um negócio, registrou e não fez mais nada, não vendeu, não registrou patente nem nada. Aí, 6 anos depois, alguém na França mesmo conseguiu reproduzir o mesmo experimento e aí ficou um pouco com a fama. Mas isso para mostrar um pouco, né, que de uma certa atualização que o Brasil tinha com as coisas lá de fora, principalmente da França. Aqui o José do Patrocínio e o Olavo Bilac. E aqui algo parecido com um carro que eles tinham e que bateram. E aí, nisso tudo, partindo para a literatura, assim como na França, assim como em vários outros lugares, esses meios culturais, o meio cultural na história inteira da humanidade, primeiro ele surge ali mais fortemente justamente na elite. E as elites, os ricos, gostam, né, gostam de promover poesia e todo tipo de arte, principalmente como um símbolo de status. E então um dos centros fundamentais onde a vida literária se desenvolviam era nesses salões, que, aliás, quando eu falo salão, nós temos que imaginar uma mansão de alguém muito rico, só que deixava as portas da sua casa abertas para receber pessoas ao longo do dia e principalmente nos fins de semana, onde eles realizavam não só jantares, né, almoços, coisas assim, não só conversas e fumar charutos e bebidas requintadas, mas também eles faziam música. As mulheres, tem todo aquele negócio das mulheres tocando piano e tudo mais. Não só as mulheres, mas os homens também tocavam, cantavam e também declamavam poesias, que era um meio que hoje em dia é algo meio inimaginável para nós, mas que na época era comum. E eram lugares sempre extremamente requintados. Aqui é a mansão da Laurinda Lobo. Aqui é o mesmo, bom, ali é a continuação. A gente consegue ver um pouco da opulência, um pouco da opulência do lugar. Uma pequena descrição. Era um museu. Havia um gabinete chinês coberto de velhas sedas douradas, inestimáveis do Império Celeste, cheios de bronze e de jades verdes, ligeiramente branco nas arestas, como miniaturas de vagas cristadas, de tapetes profundos onde os pés se perdiam, deslizando fofos macios de seda e de veludo, de azul e de ouro, como só há na China. Era um sonho do Oriente. Da galeria forrada de madeiras preciosas, descortinava-se a baía, o Pão de Açúcar, e ao longe o Corcovado, entre as nuvens do céu distante. Essa é a Laurinda Santos Lobo. Aliás, para quem quiser dar uma olhada, pode ir passando. Especificamente na página 114, tem uma foto dela
uma foto adorável dela segurando um cachorrinho e em cima da cabeça algo como um cacho de uvas. No caso, é claro que nem todos os salões eram particularmente cultos, né? Muitos deles a gente chamava que eram mundanos. Tinham essas diversões que para nós, que para os padrões de hoje em dia até são bem alta cultura, mas que na época eram coisas corriqueiras. Mas também existiam alguns salões que eram especificamente dedicados à literatura. Esse aqui é o Coelho Neto, vamos falar mais dele depois. Aqui não é bem o salão dele, é a biblioteca, mas o salão dele, esse Coelho Neto, que talvez foi um dos escritores mais prolíficos do Brasil, só para ter uma ideia, ele publicou por volta de 130 obras. Se você pegasse o que ele publicou em jornal, mais de 8.000 artigos de jornal, você teria mais aí quantidade suficiente ali, talvez para uns 300, para umas 300 volumes. E se você pegar mais as palestras e as falas, né, que ele deu, teria mais coisa ainda. Ele tinha um salão, abria a casa dele, e esse sim era um salão particularmente literário. Então pessoas do Brasil inteiro iam até lá. Ele reunia principalmente as pessoas interessadas em literatura, críticos literários, donos de jornal, poetas, escritores, tudo mais, músicos. Tinham até os declamadores, pessoas que não escreviam poesia, mas que se especializavam só na declamação. Conferencistas, várias pessoas que... a conferência a gente pode pensar que era como o podcast daquela época. Só que obviamente não era na internet, era uma palestra mesmo, como aqui, sobre temas variados. Sobre a questão dos salões, eles imaginam que eles não tinham nenhum interesse comercial, eles eram feitos para uma questão de caridade, de público, do status do dono da casa, como é que funcionava isso? Qual era o incentivo? O incentivo era status e cultura mesmo. Tipo, até onde eu não vi em nenhum lugar nenhuma menção para que eles cobravam algo. É claro que eventualmente eles formavam algumas confrarias, algumas coisas assim, mas definitivamente não era algo comercial, não era um cinema, não era um teatro e nem nada do tipo. Era aberto à alta sociedade. Eles não convidavam a dedo, assim? Depende um pouco do lugar. Claro que era principalmente aberto principalmente para a alta sociedade, né? Se você é um pé rapado, não vai. Inclusive tem uma história interessante que na casa do Coelho Neto... Na casa do Coelho Neto você tinha uma vez o Lima Barreto. Ele marcou de conversar com o Coelho Neto, enfim, conversar. E aí, eventualmente, ele foi até a casa dele e ele estava meio que num dos pontos baixos da vida. Então ele foi lá, bateu assim na porta, aí chegou o mordomo, coisa assim. Daí olhou de cima para baixo, Lima Barreto, achou que era um mendigo e mandou embora. Então, realmente, não é qualquer pessoa que entraria, né? Hoje seria mais a questão da vida social dele. Exato. Colegas em casa, conversar. Quando a pessoa edita, o entretenimento dela é esse mesmo. Assim. Exato. Mas você também tinha sempre tirando aqueles, claro, que é mais panelinhas, você sempre tinha um incentivo, né, por exemplo, com o Coelho Neto, de trazer pessoas novas e de trazer trazer a última pessoa do momento ou novos talentos. A própria Laurinda, mesmo não sendo ali o Coelho Neto, sempre estava interessada em trazer gente nova, gente interessante, porque querendo ou não era isso que movimentava as conversas e coisa do tipo. Todo mundo queria ser eles eram reais mecenas de artistas de todo tipo, e eles queriam ter esse prestígio de ter um protegido bem-sucedido. Isso não é nada diferente do que a instituição da universidade no início, só que mais informal. Sim. Porque isso, tu convidava as pessoas para a universidade, né? Era um aluno acima do curso. Trazia o cara que tu sabia que ia contribuir. Sim. Para aprender de volta. Não, com certeza não é como se eles botassem no jornal e convidassem todo mundo, né? Mas, enfim. Um pouco sobre o salão do Coelho Neto.
a grande mesa de jacarandá ao centro, os armários manuelinos pejados de bons livros camilianos, o pequeno ramo de salgueiro do túmulo de Musset, colhido pelo mestre, os estudos de Antônio Parreiras, os bibelôs, um busto de Essa, de bronze, de expressão surpreendente, e pairando, sobretudo, dando valor a tudo, a graça sem par de Dona Gabi, que era a esposa do... Então, já falando um pouco dessa questão mais comercial, os lugares mais comerciais que tinham isso, na verdade, nunca chegaram a ficar muito populares no Brasil. Na França, você tinha os cabarés. Esse aqui é o mais famoso cabaré da França, né? É Le Chat Noir, o gato preto. E esse lugar, sim, ele era uma casa comercial, vendia bebidas e tudo mais, e que também faziam esses espetáculos, como eu disse, teatros, declamações de poesia, música, dança, até talvez comédia e tudo mais. No Brasil tentaram fazer algo parecido com o Chat Noir, mas não conseguiram, ele logo depois fechou. Mas eles, certamente, todos eles se inspiraram muito nisso aqui, eles eram muito ligados na França. E certamente todos conheciam esse pequeno lugar, onde também reunia os maiores nomes da literatura e da cultura na França. O que a gente tinha aqui quem sabe, um degrau que a gente tinha aqui de mais aberto era a Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor já foi descrita como um clube a céu aberto. Porque basicamente era uma rua estreita, como pode ver, não foi demolida durante o bota abaixo, onde a alta sociedade frequentava. Então ali você tinha desde livrarias até a última moda, últimas lojas de roupa de Paris, móveis e tudo de chique, perfumes e tudo mais, importados em geral. E aqui é onde você também tinha as sedes dos principais jornais da época. Machado, em uma crônica dele, coloca que era para qualquer notícia que tivesse, da qual você quisesse saber, seria mais fácil você ficar sentado na Rua do Ouvidor do que ir até o lugar onde aquilo ocorreu. A notícia chegaria mais rápido. Então, esse lugar, além de tudo isso, é claro, as pessoas comem. E lá é onde você tinha os cafés. E quando a gente fala café, claro, pode pensar no café atual, mas muitos deles também estavam mais para um bar. E eram justamente nesses lugares que se congregavam mais diariamente todos os jornalistas, poetas e literatos em geral. Até porque, como é relatado no Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto, muitos jornalistas trabalhavam de noite ou bem de manhã cedo e ficavam mais ou menos com a tarde livre para fazer aquele ócio, né? Que talvez no Rio de Janeiro seria chamado de vagabundagem mesmo. E então eles ficavam fazendo rodinhas dos poetas ao longo passando de café em café na Rua do Ouvidor e no centro em geral ali do Rio de Janeiro. E várias pessoas, né, várias pessoas do Brasil inteiro iam para lá, porque qualquer pessoa famosa iria ser vista ali. Era muito fácil você ver pessoas famosas, e a gente tem que lembrar que os escritores naquela época eram quase eram celebridades, eram efetivas celebridades. O Olavo Bilac chega inclusive para ter uma ideia de como a poesia era popular, o Olavo Bilac fala que o resto do Brasil, tudo que não é o Rio de Janeiro, é na verdade um descampado onde brota a erva daninha da rima. De tanto que as pessoas lá em volta compravam livros que vinham do Rio de Janeiro, de escritores de lá, liam e ficavam fissurados e começavam a escrever coisa ruim e tudo mais. Você tinha uma casta grande ali de poetas de má qualidade, muitos dos quais iam até o Rio de Janeiro realizando aquele sonho
do menino de cidade pequena, e indo até a Rua do Ouvidor, talvez ali com um traje um pouco mais maltrapilho do que a média do lugar, e talvez entrando assim num café, via ali o Olavo Bilac, seu ídolo, do qual ele tinha decorado todas as poesias, todos os poemas e coisa e tal. Então ele ia lá, assim, todo um pouco nervoso, talvez já com a nova edição, com a primeira edição do seu livro de rimas, e presenteava para ele. Eu saía meio que correndo nervoso, e quando você olha para trás, você vê o Olavo Bilac jogando fora. Das confeitarias, tivemos algumas famosas, mas duas delas que eu vou falar é a Confeitaria Colombo, que talvez seja a principal, e a Confeitaria Pascoal. A Confeitaria Colombo, inclusive, fez uma bela jogada de marketing, uma ação empreendedora, porque assim que ele descobriu a mais nova fofoca de que o Olavo Bilac tinha brigado e saído aos gritos e sido expulso da Confeitaria Pascoal, brigando alegadamente sobre recheio de empada, ele jurou que nunca mais pisaria dentro do lugar, e o dono da Confeitaria Colombo, então, muito feliz, disse: não, frequente aqui, né? E muitas vezes perdoando, assim, né? Algumas dando alguns mimos, assim, perdoando, deixando pagar fiado, perdoando algumas dívidas, coisas assim. O que fez com que o Olavo Bilac, que é esse príncipe que é chamado do príncipe dos poetas, né? Ele trouxe boa parte do seu círculo de amizades, que era muito grande, para cá. E foi mais ou menos por aqui, em lugares como esse, que os membros que formariam posteriormente a Academia Brasileira de Letras se encontraram. E como talvez alguns daqui tenham um pouco essa noção, eu acho que nenhum empreendimento grande da história da humanidade não surgiu de uma mesa de bar, de uma mesa de amigos, coisa assim. Então, aqui, inclusive, a Confeitaria Colombo, talvez alguns já tenham ouvido falar, ela é bem famosa, ela existe até hoje, uns famosos espelhos da Suíça ou alguma coisa assim. É claro que não era exatamente assim naquela época, mas eles logo depois, com algum sucesso comercial que eles tiveram, inclusive puxando essa roda de poetas para lá, eles conseguiram reformar e fazer um lugar bem suntuoso, né? Mas em lugares como esse foi formada a Academia Brasileira de Letras. Já corrigindo, eu acho que tirando ali o Mário Ferreira, o único dos autores que foi citado, que é um pouco antes dessa época, é o José de Alencar. O José de Alencar foi um grande romantista do período romântico, né? Romantista brasileiro, que não chegou a compor esses grupos dos quais eu estou falando. Ele era um pouco mais velho, mas conheceu Machado de Assis. Machado de Assis foi amigo dele. E, inclusive, o filho dele, o Mário de Alencar, foi um protegido de Machado de Assis. Aqui nós temos o homem, né, o Machado. Aqui a gente consegue ver o Olavo Bilac. Aqui o José Veríssimo, outra pessoa da qual nós vamos falar. Aqui uma sessão presidida por Machado, da Academia Brasileira de Letras. Então, a academia, ela imita, é claro, como todos eles estavam fazendo naquela época, ela imita a Academia Francesa de Letras. E na academia, que para quem não sabe, você tem a estrutura dos imortais. Então, acho que, se não me engano, tem 40 cadeiras na academia. E cada uma delas tem um patrono, que foram escolhidos poetas brasileiros que já haviam morrido e tudo mais. E o primeiro, né? E a primeira pessoa de cada um dos membros fundadores.
e posteriormente cada pessoa vai ocupando aquela cadeira. Então você tem um legado de quais foram os autores que sentaram nela antes de você. E falando algumas dessas pessoas. Falando primeiro um pouco do que a gente imagina, né, das pessoas que sentariam na ABL, dos escritores, romancistas, né, mesmo. Então aqui nós temos primeiro o Visconde de Toné, que eu trouxe ele só para botar uma curiosidade, que... Bom, ele não é um dos nomes mais famosos, só que na época ele foi um dos primeiros a ter essa vontade de publicar seus livros fora do Brasil. Então o Inocência, que é o livro mais famoso dele, foi publicado na França. E ele lutou na Guerra do Paraguai, para ter uma ideia. Então nós temos militares na ABL. Aqui a gente tem o Aloysio de Azevedo, que ele representa o naturalismo. Para quem não conhece, o naturalismo é essa corrente literária que buscava mostrar assim, toda a podridão, a decadência, do ser humano, no sentido de como ele se aparenta um animal, né? Toda essa visão até cientificista assim, do ser humano. E foi um dos grandes... foi, acho que, o maior nome desse movimento no Brasil, que se inspira muito, de novo, num francês. Bom, vamos dizer que ele se inspira num português, que é essa de Queiroz, que, por sua vez, se inspira num francês, que é o Émile Zola, né? E aqui nós temos o Coelho Neto, de novo. E falando então um pouco da carreira literária dele. Ele escreveu, como eu disse, 130 obras. Dentre essas obras nós temos romances, nós temos contos. Para o jornal nós temos crônicas. Ele escreveu poesia, ele escreveu teatro, ele escreveu cinema. Não há, talvez, um gênero literário no qual o Coelho Neto não tenha empregado a sua pena. Ele, inclusive, foi o líder ali da ABL logo depois de Machado de Assis. E ele foi o único, né, naquela época, que, inclusive, foi cotado para fazer para o Prêmio Nobel. Acho que eles tentaram fazer uma movimentação de indicá-lo 2 vezes, inclusive. E, como eu disse, ele era uma pessoa rica, ele tinha ali ele também tem textos políticos. Ele tinha o casarão, onde ele tinha o salão dele. Ele tinha uma família numerosa, teve 14 filhos, infelizmente, né, 7 dos quais morreram mais ou menos precocemente, mas teve outros 7. E qual é a escola dele, vocês me perguntam. Alguns colocam ele justamente na escola parnasiana. Inclusive, é o maior exemplo de prosa parnasiana que nós temos. Normalmente, o parnasianismo, para quem não se lembra, é aquilo que na escola a gente aprende como se fosse os caras chatos, os caras que só querem fazer regrinhas na poesia e não tem uma inspiração poética real e tudo mais. Mas, bom, eu acho que para qualquer pessoa que... essa ideia do parnasianismo foi muito criada na Semana de 22, né, depois dos modernos e coisas assim. E recentemente tem até uma reabilitação do Coelho Neto, inclusive eu já vi algumas obras dele sendo reeditadas. E eu acho que esses são os 2 extremos, assim. Ou você encontra obras que estão sendo editadas agora, ou você encontra livros que têm literalmente 100 anos, que é o meu caso único. Enfim. Então foi esse nome, bom, muito importante da história da literatura brasileira. Além disso, nós tivemos na formação da ABL políticos. Aqui, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco. Aqui o Joaquim Nabuco trajado com um manto, né, o manto ali de gala da ABL. E esses talvez foram os maiores políticos ali daquele momento, principalmente se a gente pensar no impacto literário que tiveram, né? O Joaquim Nabuco escreveu o abolicionismo, se não me engano, ele era um grande abolicionista, e ele escreveu também uma das, talvez, mais famosas autobiografias que nós tivemos, que é a Minha Formação.
E desde aquela época você teve um certo debate entre... Bom, principalmente depois você teve um debate, assim, tipo, quem merece entrar na ABL? Associação Brasileira de Letras, não é só literatura. Nós vamos ver que aqui temos cientistas, temos críticos literários e tudo mais aqui dentro. Então, quem deveria entrar? Esses políticos, particularmente, eles de fato escreveram obras e posteriormente a gente vai ver que eles até foram usados, né, como precedentes para algumas pessoas que... para alguns políticos assim que não eram tão literários, né, entrarem na academia. Mas enfim, o Rui Barbosa, uma história interessante dele é que ele era um grande gramático, na verdade. Não chegou a escrever obras assim de ficção, mas ele é um grande gramático, e até porque a obra mais famosa dela aconteceu quando ele, na Câmara assim, né, de deputados, creio eu, ele tinha muito interesse num determinado projeto de lei para fazer um código lá, de não sei o quê. Eventualmente esse código teve todo aquele imbróglio político que imagino todos aqui conhecem, e eventualmente, finalmente foi redigido, mandaram até para um escritor assim, mais profissional escrever e tudo mais, fizeram aquele código e levaram para a apreciação. As más línguas vão dizer que Rui Barbosa ficou até com um pouco de inveja, porque ele que queria ter feito código. Fato é que ele pegou aquela obra, se debruçou sobre ela e odiou completamente o projeto. E durante 3 dias ele escreveu uma obra de nada menos de 500 páginas, falando sobre o projeto e criticando o projeto, destruindo o projeto. O mais curioso, eu acho que para as pessoas que tiveram coragem para os políticos que tiveram coragem de abrir e começar a dar uma olhada nessa crítica dele, foi que ele mal toca no cerne do projeto, na motivação, no que o projeto realmente faria. Na verdade, ele é uma crítica gramatical de como o projeto é mal escrito, como o projeto tem um estilo horrível, como o projeto tem erros crassos de português e tudo mais, e como isso, bom, descredibiliza totalmente o projeto. Então, houve toda uma polêmica entre pessoas, várias pessoas no jornal e tudo mais começaram a cada um tomar uma posição, se eles eram a favor ou contra o estilo gramatical do projeto de lei, e até que eventualmente, não satisfeito, o Rui Barbosa pegou todas essas críticas e publicou a réplica às críticas do projeto de lei tal. Uma obra ainda maior ainda, indo ponto a ponto. E essa é a maior obra que nós temos do Rui Barbosa. Eventualmente, um cara que defendia essa lei, ele foi lá e publicou uma tréplica. E a tréplica continha nada menos que 900 páginas. O Rui Barbosa ficou maluco. Pegou aquele livro, ele não fazia mais nada. Lia, aquilo anotava, fazia aqueles... Não tinha computador, ia rabiscando dezenas e dezenas de páginas, coisas assim, querendo fazer uma quadréplica aquilo lá. Até que, eventualmente, depois de... Ele era um político, depois de abandonar ali suas funções por bastante tempo, ele mandou que os seus funcionários tirassem jogassem fora aquela cópia, porque senão ele não conseguia mais nem pagar as contas, aquilo estava travando totalmente a vida dele. E, bom, nós não tivemos a segunda réplica de Rui Barbosa. Aqui nós também tivemos críticos literários, e uma coisa que aqui o José Veríssimo e o Silvio Romero, uma coisa que eu queria colocar é como nessa época, hoje em dia a gente consegue pegar assim, alguns livros, algumas apostilas e ver tipo, a história da literatura brasileira. Naquela época isso meio que não existia ainda, ou pelo menos o que tinha era pouca coisa. E esses dois foram grandes críticos literários que contribuíram para a formação
de como pensar a literatura brasileira. Inclusive, José Veríssimo era muito amigo de Machado de Assis e foi um dos principais apologetas, né, da sua obra. Que apologeta, as más línguas vão dizer, né, que é porque ele era amigo do Machado de Assis, mas eu acho que hoje em dia já está bem consolidado que Machado realmente merece isso. E ele foi uma das primeiras pessoas a falar bem da obra do Machado. Aqui eles tiveram uma briga. Os dois são membros fundadores da ABL. Os dois tiveram uma briga muito feia, inclusive por carta. Porque o José Veríssimo, se não me engano, ele se recusou, ele não queria... o Silvio Romero estava falando muito bem, acho que de um tal de Tobias Barreto, que o José Veríssimo achava que na verdade era horrível. Então eles começaram a brigar e começaram a atacar feio, e eventualmente o José Veríssimo inclusive acusou o Silvio Romero de não saber alemão, que ele era um grande... O Brasil inteiro era francês, todo mundo olhava para a França, só que você tinha uma escola chamada Escola do Recife, escola não num lugar fixo, mas um movimento do Recife, que eles eram germanófilos, eles gostavam da Alemanha, só que daí o José Veríssimo foi lá e o Silvio Romero era um desses, e o José Veríssimo falou, não, tu nem fala alemão, cara, nem pra cá. Nisso a briga foi tão feia que eventualmente na história da literatura do José Veríssimo ele coloca só tipo 3 linhas pro Silvio Romero bom, a história da literatura brasileira dele é tipo um volume. Ele fez uma história da literatura brasileira que é tipo 6 volumes. E, enfim, ele só varreu um pouco o Silvio Romero para baixo do tapete. E dizem, na verdade, que essa foi a única vez que ele deixou os seus sentimentos irem contra o seu juízo, né, sincero. Isso é a academia. E é claro que muitos deles, como eu disse, eles iam nos cafés e iam também nos cafés naquele sentido, iam nos bares. Aqui nós temos a foto de um desses encontros, um pouco mais boêmios. E, como eu disse antes, uma coisa interessante dessa foto, ela é até meio, se você pegar geometricamente, né? Parece que tudo aponta aqui para esse homem aqui, que se não reconheceram é o próprio Olavo Bilac. Então, já comentando antes, claro, o Olavo Bilac é esse cara que supostamente é o cara frio, das regrinhas e tudo mais. O engraçado dessa visão é que ele era talvez um dos que mais viviam e um dos que mais cultivavam em torno de si o que é justamente uma boemia, que é muito relacionada ao movimento romântico. Citando alguns nomes que possam se lembrar. O romantismo ele foi muito famoso na Europa com Lord Byron, com o Baudelaire, e toda essa coisa do romântico que se apaixona, que se mata, que vai rasgando as suas emoções e que sofre, coisa assim, e que é pobre, que às vezes é escritor, só que é pobretão e vai no bar e enche a cara e pega dinheiro com a agiota e se dá mal e coisa assim. Nessa época o romantismo estava um pouco já morrendo no resto da Europa e também no Brasil, mas o Olavo Bilac é uma dessas figuras que ainda abraçava um pouco dessa vida. E para ilustrar, o Olavo Bilac, apesar de estar nessa vida, ele não era quem sabe, o maior boêmio. Este homem aqui atrás, ele é o Emílio de Menezes. Emílio de Menezes eventualmente foi cogitado para ser eleito para a ABL. E numa sessão assim, deles discutindo assim, né, essa candidatura, cada um tinha uma opinião sobre ele, se ele deveria, se ele não deveria, porque tem alguns boatos, né, sobre ele. Será que ele se porta adequadamente para a academia? Lembre,
lembrem bem ali da roupa que o Joaquim Nabuco estava usando. A academia, o principal idealizador dela foi Machado de Assis. Machado de Assis era o menos boêmio desses todos. Ele era o estoico. Ele era quieto, ele era calmo, de poucas palavras, que não entrava em opinião política, não se exaltava. O Machado cultivava toda essa polidez. Ele é o ápice da polidez. Quem sabe no Brasil, acho que podemos dizer. Tanto que todas as reuniões da academia eram muito pomposas, né, baseadas na França e tudo mais. Durante essa reunião, os outros estavam discutindo se Emílio Menezes deveria ser eleito. E Machado não disse uma palavra durante a reunião inteira. Depois da reunião, já acharam assim um pouco estranho, foram perguntar para ele: o que você acha sobre isso? Você acabou não dando opinião, não sei o quê. E ele: me acompanhe. Então ele levou mais uns 13 assim e foi andando. Eles foram andando, saíram da ABL, viraram à esquerda, viraram à direita, foram indo cada vez para uma parte um pouco mais duvidosa da cidade, foram entrando em alguns becos, quem sabe uns vendedores passando na rua, depois alguns mendigos, um cachorro, não sei o quê. Eventualmente, assim, quando eles achavam, quem sabe, que já seriam roubados, não sei o quê, eles entram num boteco, o último dos botecos, para lá da civilização. Eis que eles entram. Machado mostra, assim, à esquerda, e na parede há um quadro gigante de um homem gordo, com bigodes retorcidos, segurando um grande copo de cerveja na mão. E quem estava retratado naquele lugar era ninguém menos que Emílio de Menezes. O maior boêmio daquela época, e a língua, quem sabe, mais venenosa de todos eles. E aqui eu tenho que pegar, aqui eu sou obrigado a pegar alguma coisa dele. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta meio tosca, na verdade. Diga. A confeitaria, do jeito que ela apareceu ali nas imagens mais recentes, ela vende realmente doce ou é um restaurante hoje em dia? Ela vende efetivamente doces. Ela também é um restaurante, mas ela vende doces também. Lá embaixo tem um... Os mesmos redondos enormes eram pra gente pedir cupcake, docinho, assim. Também. Também. Em Pomerode tem parecido. Teria um negócio mais chique, ela queria toda essa aparência mais de restaurante mesmo. Pô. Acho que elas são mais inspiradas na cultura europeia, mas é muito Estados Unidos. Faz sentido. Vejo um grupo de cursinhos assim possam ser lá no século XIX, quando começou a surgir esse tipo de culinária, um negócio mais da alta elite. Assim. Não vai muito nela pelo doce. Sim, mais pelo rolê. Vai conversar com a pessoa. O docinho é um aperitivo. Sim. Eu apaguei. Posso pegar aqui? Ele cultivava muito as regras, né? Sim. O lema do parnasianismo era a arte pela arte. Sim. Ser um culto à forma. Uhum. Então, sim e não, né? É que a arte pela arte não necessariamente quer dizer isso. Um grande romântico que a gente teve foi quem criou essa frase? Bom, acho que foi quem criou, né? Foi alguém que nós já lemos, inclusive, no Trivium, que é o Oscar Wilde, né? Ele falava muito disso, da arte pela arte. E ele, longe de ser um parnasiano, era um romântico, né? Apesar de escrever de forma bem elaborada, ele estava muito mais para um decadentismo em inglês, para um dandismo, do que para um parnasianismo aqui, né? Aqui o parnasianismo, na verdade, ele veio da França, né? Tinha um movimento parnasiano lá também. Realmente tinha esse culto à forma, à boa língua, só que
Só que eu acho que isso é mais um pouco da crítica dos modernistas do que efetivamente. Se você pegar vários versos do Olavo Bilac, eles são até sentimentais, são profundos, são pelo menos metafísicos, assim, né? Na previsão dos próximos calores, a academia que idolatra o frio, não podendo comprar ventiladores, abriu suas portas a João do Rio. Um verso de Emílio de Menezes, criticando, né, um cara que entrou na academia. O Emílio, ele era um dos que mais zoava todo mundo. E, curiosamente, as zoeiras dele efetivamente eram levadas a sério. Então, muitos dizem, né, que, inclusive, parte das pessoas que queriam colocar o Emílio de Menezes para dentro é porque ele zoava muito todo mundo todas as cadeiras da BL. Então, se ele entrasse lá, quem sabe, assim, ele não ia pegar um pouco mais leve e tudo mais. Não é uma ideia totalmente errada, porque o próprio Lima Barreto, ele queria muito entrar quer dizer, teve um momento que ele queria entrar na academia, não conseguiu totalmente, se candidatou, não recebeu os votos, coisa assim. E, eventualmente, ele só rejeitou aquilo e ele é um pouco iconoclasta nesse sentido, né? Ele não gosta, assim, da literatura formal, por assim dizer. Eu simplesmente... Acho que eu mexi alguma coisa, eu perdi aqui Achei. Não achei. Eu perdi. Depois eu acho um verso bom dele. Falando no Lima Barreto, já falei muito dele, mas ele era outras vezes que era bem boêmio. É um pouco triste a vida dele. Ele era de uma família assim um pouco mais pobre, veio de longe, foi apadrinhado por um barão que era um barão ainda da monarquia, que eventualmente, imagina-se que depois da proclamação da República ele perdeu assim esse suporte dele. O pai dele morreu, o pai e a mãe dele morreram cedo. Morreram num momento difícil. Ele teve que cuidar da família, tinha alguns irmãos. Se esforçava para conseguir as coisas, só que eventualmente a pressão talvez foi um pouco grande demais para ele. O fato é que ele foi cada vez entrando mais na boemia mesmo, na cachaça, e talvez esse é um dos casos daquele... Diferente do Olavo Bilac, que fazia muito sucesso, que ganhava dinheiro, coisa assim, ele foi para o lado da pobreza. A obra dele não era reconhecida na época, só muitas décadas depois que você teve um crítico literário que escreveu que revisitou as obras do Lima Barreto e deu a importância que nós levamos até os dias de hoje. E eventualmente disse que ele bebia tanto que ele chegava naquele momento do alcoolismo que você não precisava nem beber e já fedia, assim, já estava mal, assim. Aqui é uma foto desses nossos boêmios tentando recriar aquele quadro barroco da lição de anatomia, para os que conhecem. Então aqui a gente tem o Olavo Bilac, aqui eu acho que é o Coelho Neto segurando um sabre, e aqui o coitado que dizem que ele estava com dor de barriga na hora da foto. Eu acho que eles tiveram a ideia. Então aqui é um pouco da... Aqui a assinatura, essa imagem era do Olavo Bilac, né? A assinatura dele aqui. Outros que lembram mais até esse movimento romântico daquela época eram os simbolistas. Cruz e Souza, o maior deles. Aqui temos o Afonso de Guimarães. Afonso de Guimarães, ele acha que ele trocou o nome dele para dar uma latinizada, para ficar um negócio mais burlesco. E eles sim eram quase uma mistura, quem sabe, dos boêmios, né, e dos mais acadêmicos, porque ao mesmo tempo que eles frequentavam, talvez eram os principais frequentadores dos bares, coisas assim, eles eram os mais elitistas, por assim dizer. Então eles tinham
não gostavam de vender a arte deles para o público geral e fazer aquelas coisas. Eles eram, na verdade, o mais próximo de quem eu já comentei ali do Oscar Wilde. E eles incorporavam ali o movimento que nós chamamos de do dandismo, né? Eles eram esses bons vivants elitistas, assim. E o dandismo, para quem não sabe, é esse que a gente imagina com um aristocrata decadente, assim, né? Ele gosta de se vestir de formas chamativas, ele gosta de falar de um jeito elevado, gosta de ser meio alheio às coisas e extremamente sentimental. E eles mostravam isso não só no jeito, mas também nos livros, o que é muito interessante. Eles publicavam várias edições que até a gente poderia pensar como que é algo meio moderno, né? Mas um deles publicou um livro de rimas em que as letras eram das cores do arco-íris, que iam desde desde um vermelho, né, até um roxo, e a cada capítulo ia mudando conforme ia mudando o estado sentimental do poema. A gente tinha também livros que eram propositalmente manchados e propositalmente manchados, como se fosse um artefato, assim, né, antes de serem vendidos. A gente tinha livros circulares, em formatos meio bizarros e coisas do tipo. Terror das editoras. É o terror das editoras. Hoje em dia se cobraria R$200 pro livro bonito com a capa diferente. Aqui, e outra coisa, né? Remergulhou em Paris e deixou-se estar. Viveu assim um pouco de todos os modos, quase como Shakespeare, abrindo portinholas de carruagem à entrada dos teatros, quase como Lamartine, para quem o luxo se torna uma segunda natureza, quase como Dumas, a quem as dívidas impediam o trânsito. Em certo inverno, em Londres, passou 3 meses na cadeia. Viajou para a América em um steamer austríaco. Foi detido uma vez em Bolonha. Estarão nesses traços menos Teofilho do que o próprio Zeca, através de uma imaginação que procurava fugir de toda maneira à vulgaridade, evoluindo no mundo fictício, a feição de Jean Lorrain. Embora o próprio Teofilho também andasse por essas paragens estranhas, oxigenando os cabelos como Baudelaire, continuando a falar do romancista nesta página, Patrocínio alude a um encontro com ele em Paris, numa garçonnerie, num clima puramente baudelairiano. Aparece então um criado chinês, esse criado chinês que sempre foi uma obsessão de Patrocínio. Chama-se Liu Tse-Shun e estava a serviço de Teofilho, encarregado no momento de dar injeções numa morfinômana que o romancista recolhera em Montmartre. Eles iam muito, né? Eles importavam muito desses cosmopolitanismo de fora, né? E sempre tentando pegar coisas cada vez mais exóticas. Inclusive nas roupas. Acho que eles popularizaram as gravatas de cores berrantes, se vestir tal como épocas um pouco passadas, até ternos e casacas roxas e coisas assim. Outra coisa que tinha muito na época era como eram as conferências. Como eu falei, a conferência era o nosso podcast. Tinha conferência para tudo, os preços eram relativamente acessíveis e os caras até ganhavam bastante dinheiro com isso. Qualquer evento atual, qualquer ideia mais filosófica era a pauta de alguma conferência. Frequentava-se, tipo, as pessoas costumavam frequentá-las todas,
E aqui a gente teve um desenvolvimento muito grande mesmo da retórica, assim como em Atenas. E eu queria colocar, isso é uma coisa que a gente perdeu muito hoje em dia. Nós temos, é claro, muitas pessoas, muitos comunicadores, muitas pessoas que falam por aí, mas e um podcast hoje em dia nós não consideraríamos como um literato. Nessa época, muito pelo contrário, provavelmente eles decoravam os discursos ou os tinham impressos à sua frente. E tem toda uma arte da retórica, da apresentação, do convencimento, que foi perdida, sinceramente, nos dias de hoje e que era uma das coisas mais populares daquela época. Eles traziam conferencistas de outros países, vários autores né, estrangeiros eram cultuados no Brasil e uma quantidade interessante deles foi trazida para o Brasil para fazer essas conferências e coisa do tipo. Inclusive, mesmo se as conferências fossem ruins, pelo menos você tinha que saber que ela é ruim para falar mal depois, é claro, para dizer que como foi chato, como você dormiu lá e coisa do tipo. Aqui é o Anatole France, é um desses autores franceses que foi até lá e fez uma turnê de conferências ao redor do Brasil. Aqui o Olavo Bilac, que também foi que além das poesias, dizem que a melhor obra dele foram esses discursos que ele dava. Discursos, inclusive, muitas vezes fogosos, muitas vezes irônicos, que contrastam com essa ideia que a gente tinha do parnasianismo como sendo formal e descritivo e tudo mais. Mas o lugar mesmo onde os escritores faziam a vida deles era no jornalismo e nas revistas. Para ter uma ideia, o Machado de Assis, vendendo algumas das principais obras dele, ganhava 250 mil réis. Uma venda única, né? 250 mil réis. Ele vendia os direitos. Já para um artigo ele ganhava 50 mil réis. Então você escreve 5 artigos, é a mesma coisa que escrever um livro. E os artigos nessa época, eles variavam desde relatos de notícia, mas o que esses caras escreviam eram principalmente crônicas. E a crônica é essa mistura muito interessante da notícia com o que é uma história, uma ficção, uma crônica. Então, existia uma determinada notícia, eles contavam toda uma história em cima daquilo. Talvez inventando alguns pontos, mas que se conformavam, né? que combinavam com essa forma. Talvez não tivesse... Talvez era bem separado o que era uma notícia em si, mas é meio chato você só ver a notícia. Hoje em dia a gente vê a notícia e depois ouve as pessoas comentando sobre o caso e coisa do tipo. Aqui, é claro, tinha artigos de opinião, só que você tinha essa coisa, né? A gente tem poucos relatos de um determinado caso e o autor vai lá e cria toda uma historieta em cima daquilo para atiçar a imaginação do leitor. É divertido ler essas coisas. Escreviam também crítica literária e tudo mais. Você tinha diferentes tipos de revista. Essa aqui é uma mais mundana, que se diz, é uma mais divertida, de assuntos do dia e tal. Revista Fonfon. E esse tipo de revista era sempre todo bem ilustrado, era colorido e coisa e tal. Nós tínhamos também a revista Careta, com mais outras coisas aqui. As principais revistas em que eles escreviam eram essas mais literárias mesmo. Dessas, a maior de todas foi a Cosmos, onde publicavam várias poesias, onde publicavam vários capítulos de livros, publicavam traduções de livros e poesias estrangeiras, publicavam a crítica literária da época e tudo mais.
todos os escritores que a gente comentou até agora escreviam para esse tipo de revista, para várias ao mesmo tempo, não eram presos em uma. E essa aqui é onde você mais vai achar artigos de figuras famosas daquela época. Aqui só uma outra, o Pirralho, essa aqui era de comédia, particularmente. E aqui, a crítica, né, que se fazia a essas revistas literárias, de novo, era aquele negócio de misturar demais o que seria algo cultural com algo popular, assim, com algo baixo. E um dos maiores críticos a isso era o Lima Barreto, que tentou fazer uma revista 100% séria, que foi essa, chamada Floreal, que é aquele negócio, né? Ele não estava na rodinha do Machado, ele não estava na rodinha do Olavo Bilac, então é um pouco mais, talvez, questionável as pessoas com quem ele andava. E, bom, por diversos fatores, os caras não eram muito organizados, já não ajudava que eles não queriam ser populares. Essa revista só teve 4 edições e depois faliu. Essas outras revistas duraram anos e anos, né? Os simbolistas também tinham uma revista própria deles, que se chamava Rosa Cruz. Era grifada com rosa e uma cruzinha mesmo. E lá, bom, enfim, lá eles publicaram aquelas coisas bem no estilo deles. Infelizmente, isso aí é tão obscuro que eu não consegui achar a foto. Isso aqui é um arquivo... Isso aqui eu peguei tudo de um arquivo digital brasileiro, aqueles sites bem antigos, assim. Mas eles têm tipo, escaneado todas as revistas, tipo, todas as edições de revistas do Brasil inteiro, na verdade. E não tinha essa. Eu só encontrei referência a ela nesse livro aqui. E depois disso, né? Aqui, tudo isso foi se desenvolvendo, né? E esse mundo, a gente pode dizer que existia mais fortemente, essa geração de escritores existia até, mais ou menos, até a semana de 22. Nessa apresentação eu vou pular a semana de 22, porque ela é um tema quase que em si mesmo. O curioso de falar é que, apesar desse ano, né, 1922, ser um ano marcante assim, para essa divisão de uma velha guarda e de uma nova guarda, esses caras, na verdade, não foram muito populares naquela época. Não teve nenhuma ruptura de jeito naquela época. Uma coisa, como eu disse ali, todos esses autores viveram ao mesmo tempo. Então, eu mostrei autores simbolistas, eu mostrei final ali eu mostrei autores parnasianos, eu mostrei os autores ditos realistas, como Machado, eu mostrei autores naturalistas, e normalmente a gente imagina essas correntes literárias como sendo uma seguida da outra. Isso não necessariamente se adequa em nenhum lugar do mundo, mas no Brasil isso não funciona, simplesmente não funciona. Todos esses autores viveram meio que um em cima do outro, e essas correntes eram muito mais representadas por grupinhos, por certos grupos mesmo, do que uma sequência temporal, uma evolução e tudo mais. O que é, claro, um pesadelo para qualquer historiador, né, da literatura brasileira. Então, o modernismo, ele veio um pouco nessa linha, tipo... esses caras, eles não eram... Inclusive, eles não eram centrados no Rio de Janeiro. Eles estavam em São Paulo. Ou seja, eles estavam alheios a muito desse desenvolvimento cultural e dessas, vamos dizer, bolhas que você tinha no Rio de Janeiro. Eles, na verdade, só dando uma palhinha, eles eram muito influenciados por certas correntes francesas, porque eles eram... a gente pode pensar aqui em São Paulo, você não tinha toda... A única parte da vida literária que você tinha era alguns salões. Não tinha nada de... Não tinha tanto jornalismo, não tinha tanto dessas outras coisas. E teve um salão específico,
que levava esses autores muito até a França, e lá eles pegaram umas inspirações muito específicas de um modernismo francês e trouxeram para cá, para fazer a semana de 22. O importante é que eles não impactaram os autores depois deles. Logo depois deles, né? A outra coisa que eu não comentei ali da vida literária eram as editoras. Bom, livros precisam de editoras. Qual foi o impacto da ação de... Eu sei que tu mencionou que a ação de 22 é um assunto em si mesmo, e imagino que seja realmente. Mas, tipo, a gente estuda muito sobre a ação de 22 na escola e dá a impressão que foi um evento importantíssimo. Então, se não teve tanto impacto na época, por que ela passou a ser tão importante depois do tempo? Porque, na minha opinião, do que eu estudei, porque você teve uma elite de pessoas muito ricas de São Paulo e que forçou muito essa ideia e que formou os intelectuais posteriores que viriam a impor a sua visão, a sua importância na corrente educacional e tudo mais, né? No imaginário das pessoas. Mas, por exemplo, se perguntarem qual foi a corrente mais forte do modernismo ali depois da semana de 22? Foi o regionalismo. Que é você para de falar algumas coisas tão assim particulares ali do Rio de Janeiro, da vida citadina e coisa assim, você passa a falar de realidades do Brasil lá fora e tudo mais. E eles tratam isso como se fosse algo moderno, algo revolucionário, né? Coisa assim, algo que a gente está quebrando o formalismo de falar das grandes cidades e falar do Brasil profundo e não sei o que mais. Só que esse regionalismo ele já estava naturalmente crescendo. Eu falei muito do Rio de Janeiro. Já tinham há muito tempo tentativas de fazer algumas coisas. Tiveram tentativas de fazer academias brasileiras não, a Academia Estadual do Rio Grande do Sul, de estados lá do Nordeste, coisa assim. Só que isso tudo era muito pouca coisa, era muito pouco relevante. Ninguém lembra de nenhum nome de lá. E então esse modernismo ressurge num regionalismo, do qual eu vou comentar aqui um pouco depois, então vou postergar um pouco essa parte. Mas basicamente esse regionalismo já tinha precursores antes da semana de 22 e existiu depois da semana de 22 sem ser influenciada por ela, sem eles terem conhecido esses caras. Então o principal corrente do modernismo surgiu de forma não relacionada, assim. Vários dos livros eles eram... a gente não tinha muita indústria aqui. Então vários dos livros a gente fazia, sei lá, só um miolo, mandava encadernar na França e voltava, algumas coisas assim. Tinha algumas... Às vezes mandavam... Quem não conseguia imprimir no Brasil, às vezes mandava imprimir em Portugal. Inclusive tinha uma livraria, né, uma editora portuguesa, em que eles deixavam você tipo, só dar a obra para eles e eles vão imprimir, mas não vão pagar direito autoral nenhum para você. O Lima Barreto só conseguiu publicar desse jeito. Então ele cedeu os direitos de graça para a empresa para ter o livro impresso. Assim. Então, como eu disse, pagava-se relativamente pouco pelos livros em si. Pagava-se mais pelo todo aquele evento jornalístico e tudo mais. Mas a maior livraria que nós tínhamos aqui era a Garnier. E na Garnier, que é esse lugar aqui, uma das únicas fotos, né, que a gente tem, é muito curioso que lá se sentava, né, o nosso maior escritor. Né? Lá, um frequentador assíduo de lá era Machado de Assis. E em torno dele você tinha essa roda da ABL, das pessoas um pouco mais velhas, das pessoas um pouco mais finas, que rodeavam ali Machado. E ele era esse outro pilar esse outro pilar da vida literária lá naquela época. Todos os autores, vários autores queriam ir lá falar com ele. Ele não necessariamente falava com eles, mas em volta dele
Vocês conseguem pensar, ele sentava-se sempre na mesma cadeira. Aqui na Gardner era a cadeira dele, ninguém mais sentava lá e ficava, enquanto ia tendo a desenvolvimento e as conversas assim em volta. Inclusive, eventualmente ele chegou a falar que ele nem gostava tanto da Gardner, porque era muito barulho. Ele gostava mais de uma pequenininha lá no canto. E essa Gardner era um dos lugares mais frequentados, e a porta dela passou a ser chamada de Sublime Porta. Provavelmente é uma referência também. A Sublime Porta era chamada, se não me engano, os turcos otomanos, alguma coisa assim. Era, mas chamavam também de Sublime Porta, que lá. Atravessá-la representa já um primeiro êxito. Qualquer coisa como transpor de um passo resoluto e heróico o marco da estrada simbólica para aquém do qual tudo é obscuridade, para além do qual tudo é consagração. Como geralmente se sabe e a todo momento se repete, o grande público da Rua do Ouvidor adota um sistema especialíssimo de satisfazer suas necessidades de arte e de ideal. Foi ele quem descobriu. Pertence-lhe. Nenhum outro público do mundo teria coragem de lhe disputar. E, aliás, nada mais fácil é o ovo de Colombo. Cumpria, porém, tê-lo achado num momento de ditosa e radiosa inspiração. Consiste esse magnífico sistema em avançar lentamente, despreocupadamente, para os mostradores da Gardner, lançar pelos Vinvens de Paitre, duramente apertado na sua capa amarela e amontoados em colunas de inabalável solidez, um olhar de quem apenas se distrai e não acha que para outra coisa possam servir os livros e os autores. Esbarrondar contra a vidraça 2 ou 3 fumaças enérgicas do cigarro que se ia apagar e passar adiante a considerar com o mesmo desfastio recreativo a vitrine de um ourives, de uma modista, de um merceeiro. Ficar ali, de perna trançada, o ombro contra o batente, as 2 mãos solidamente apoiadas no castão da bengala, eis a decisiva demonstração de talento ou de valor que a história exige para conscientemente se pronunciar. Parar aquela soleira ilustre é indicar aos séculos vindouros a atitude da própria estátua. É postar para a posteridade. A academia, por ser exclusivamente de letras, não pode dar, no seu seio restrito, lugar a todos os imortalizáveis. Além disso, dispõe apenas de 40 cadeiras, em cada uma das quais se pode sentar apenas um gênio. Ao passo que a porta da Gardner, onde os vultos se podem continuamente revezar, corresponde a um espaço ilimitado, independente de eleições, sem poltronas embaraçosas, sem as insígnias do Sr. Rodrigo Otávio, atravancando a apoteose dos eleitos. A porta da Gardner amplia a academia, ao mesmo tempo que repara as injustiças devidas às suas insuficiências. Se a porta desaparecesse, a academia sucumbiria no dia seguinte, pela lei física de que nunca o conteúdo pode ser maior do que o continente. Rebentaria como uma bexiga, na qual se sopra demasiadamente, ou afundaria como um navio, no qual se mete excessiva carga. Em todo caso, era uma vez a academia. Por isso, a academia estima e respeita a porta. Essa é uma das crônicas, né, que se fala. A academia não existiria sem a porta. É claro, o que a gente pode tirar é que a academia não existiria sem toda a vida literária em volta dela, que foi cultivada no Rio de Janeiro. Só que, aqui, final dos anos 20, anos 30, estava começando a acontecer o que o autor ali temia. A Gardner estava começando a ir meio mal, principalmente depois da crise de 29. Tudo no Brasil ficou mais caro, e como eles dependiam de importar, né, pelo menos em parte, os seus livros e coisas assim, a Gardner e todas as editoras ali começaram a passar maus bocados, né, e a falir. A Gardner já era um pouco frequentada e tudo mais. Quer dizer, ainda era a maior livraria, estava ali
tentando resistir, mas já não era a mesma coisa. Machado já havia morrido e tudo mais. E ela foi perdendo esse prestígio. Curiosamente, bom, talvez possa se dizer que realmente tenha tido um pequeno momento ali, né, entre todos esses autores que eu comentei agora e a segunda geração. Essa segunda geração, de forma até bem mais concentrada do que a anterior, eles dependeram de um círculo muito fechado de amizades. Esse homem, o José Olímpio, precisa passar isso aqui. Ele era um jovem, tinha 15 anos quando começou a trabalhar em livrarias. Ele estava trabalhando na maior livraria, ele começou como lá embaixo, na maior livraria de São Paulo, que é uma casa bem bonita e tudo mais. E foi lá, desde assistente, ele morava no porão lá da casa, um negócio assim, ele conseguiu arranjar um aluguel assim, meio duvidoso. E foi crescendo na hierarquia da livraria, até que, se não me engano, aos 23 anos, ele era gerente. E sendo gerente de uma livraria, claro, hoje em dia, que é um gerente da livraria, naquela época a gente pode pensar mais ou menos quase como se ele fosse o gerente da Biblioteca Nacional. Ele tinha muitos contatos políticos, ele tinha muitos contatos culturais de pessoas ricas. Você tinha o Largo de São Francisco, que era a grande universidade de Direito do Brasil, que era ali em São Paulo. Inclusive, vários das pessoas dos autores que eu comentei do Rio estudaram em São Paulo e depois foram ao Rio. Então você tinha um certo movimento literário, um certo movimento de elite, né, sendo cultivado lá, do qual o José Olímpio conseguiu se aproximar. Eventualmente, mesmo já sendo gerente, ganhando muito bem, ele conseguia comprar casa para a mãe dele, para a família dele, que eram lá de uma cidade pequena. Mesmo assim, ele, queria mais. E ele viu essa oportunidade quando faleceu um certo erudito ali de São Paulo, que possuía uma vasta biblioteca. Várias obras raras, várias obras assinadas, primeiras edições e tudo mais. O José Olímpio, o JO, viu uma oportunidade nisso e ele pediu um empréstimo para vários desses contatos que ele tinha para comprar a coleção inteira, a biblioteca inteira desse erudito. E ele conseguiu, ele tinha muita credibilidade, ele organizava jantares e tudo mais, organizava eventos lá. Com esses contatos conseguiu comprar essa biblioteca e foi aí que ele começou a livraria dele. Ele não queria mais ser gerente. Ele começou primeiro vendendo vários títulos específicos que ele foi conhecendo ali daquela biblioteca. Já conseguiu recuperar ali um pouco do dinheiro e com esse ali capital, né, de giro, ele foi montando a editora dele. No começo ele publicou o Humberto de Campos, de quem ele ali já era amigo, que era um grande escritor ali, paulista ali da época. E o Humberto de Campos o ajudou a conhecer outros escritores. Um dos primeiros desses escritores para quem ele mandou carta foi o José Lins do Rego, que era um jovem autor que só tinha publicado um livro, que era O Menino de Engenho, e que eventualmente tinha vendido ali normalmente. Ele mandou uma carta pro José Lins com uma proposta bem arrojada. Podemos dizer que o José Lins aceitou na hora. Então foi tendo um tempo, ele já foi pegando ali umas outras pessoas, já assinando contratos para edição e tudo mais.
eventualmente o Humberto de Campos convenceu ele a abrir uma livraria no Rio de Janeiro, que ele não poderia prosperar, não teria como prosperar ali em São Paulo, ele tinha que ter algo na capital. Então ele foi lá, ficou um tempo procurando, até que eventualmente achou esse lugar para alugar na Rua do Ouvidor, número 110, que era exatamente na frente da Gardner. Ele planejou tudo, falou com a imprensa e ele inaugurou a livraria José Olímpio, editora, num dia 3 de julho, que aliás é o aniversário de quem vos fala, de 1934, na frente da Gardner. E ele deu uma fala para a imprensa. Ele falou, eles perguntaram, né? Dizem que você fez uma tiragem grande que você fez uma reimpressão grande dos livros ali do José Lins. Ele falou, naquela época, um livro novo era feito tipo 2.000 cópias. Reimpressões às vezes tinham 500 cópias, coisa assim. Ele falou, sim, podem me chamar de louco, mas sim, eu vou imprimir 5.000 cópias do Menino de Engenho. E o novo livro, se não me engano era Banguet, de José Lins, vai ter uma tiragem de 10.000 cópias. E eu vou vender. Aqui, ninguém consegue ver isso, mas o Brasil tem essa capacidade. O que falta são os livros, mas o Brasil tem leitores. Foi uma declaração ali chocante na empresa e, de alguma forma, talvez até por isso, deu certo. Ele começou a vender e ele começou a chamar vários outros autores com uma certa seleção e começava a imprimir tiragens absurdas para a época de livros. Um pouco antes, Monteiro Lobato, que também é um personagem que perpassa essa época, ele já tinha feito a livraria dele, Monteiro Lobato, e ele tinha tentado traduzir vários livros, e ele tinha tentado fazer essa venda, não vender só para o Rio de Janeiro, vender para lugares em volta. Ele chegou a ter pontos de venda, coisa assim, só que as coisas retornavam sempre, ele não tinha tido sucesso nisso. O José Olímpio apostou num modelo quase parecido. Quem sabe agora o país já tinha um pouco mais maturidade para isso. É claro que no começo, 90% das cópias que ele mandava para essas cidades distantes, ele foi arranjando vários pontos de venda em diversos lugares pelo Brasil, acabavam voltando, mas de alguma forma ele conseguiu. O José abriu em 1934, a livraria. Mas ele foi conseguindo, foi indo, e para ter uma ideia, ele publicava 40 títulos por ano, para tipo 5 títulos por mês, um valor absurdo assim. Praticamente mais de uma vez por semana você tinha livros saindo ali por eles. E lançando autores novos, não autores consagrados. Os autores consagrados já tinham edições, já tinham tudo. Ele lançava o José Lins do Rego, ele lançava todo o movimento regionalista, veio disso. Como eu estava respondendo ali antes, essa primeira corrente de modernismo foi o regionalismo do Nordeste, nordestino. Então nomes como o José Lins, o Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz, o Jorge de Lima, até pessoas fora do ambiente de ficção, como Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda. Todos esses caras, muitos deles já se conheciam lá em grupos menores no Nordeste, e foi cada um chamando um ou outro, e o José Olímpio foi abraçando todos eles, sendo o mecenas de todos, e foi publicando. Além disso, o curioso, o que possibilitou tudo isso, é que enquanto na Gardner eles já tinham removido todas as cadeiras, coisas assim, já tinha virado uma livraria que a gente consegue esperar hoje em dia, lá não.
lá na José Olímpio você tinha as famosas cadeiras lá atrás. E o José Lins e vários outros autores frequentavam aquilo todo dia. Assim como o Machado tinha feito, eles fizeram aqui. Só que fizeram Só que talvez por ser o único e também de uma forma mais concentrada, toda a vida literária que a gente pode imaginar que teve antes, ela acontecia muito fortemente aqui dentro. Então, Carlos Drummond de Andrade frequentava a livraria. Todos esses nomes que eu tinha citado. Manuel Bandeira frequentava a livraria. E José Olímpio, então, foi... E lá no fundo, né, todo dia, você conseguia ir lá atrás e ouvir um pouco das conversas dos grandes escritores da época. Você conseguia... A mesma coisa que era feita pelas ruas pela Rua do Ouvidor, né, nas décadas passadas, hoje bastava entrar aqui. E essa livraria é Rio ou São Paulo? Rio. Aqui, a porta da editora, que talvez absorveu um pouco do espírito da Gardner, porque eventualmente, depois que foram passados alguns, por assim dizer, preconceitos, né, para com os regionalistas, várias das pessoas que frequentavam essa livraria se tornaram membros da Academia Brasileira de Letras. Aqui também tivemos tivemos historiadores, o Otávio Tarquínio de Souza, tudo mais, o Amoroso Lima, outro membro da Academia Brasileira, que mais pro lado católico. E as duas principais figuras da vida dessa livraria eram esses aqui. O José Lins e o Graciliano Ramos. O Graciliano, inclusive, ele entrou na roda depois que ele saiu da prisão. Ele havia sido preso pelo governo de Getúlio Vargas. Por estar no partido errado na hora errada. Não era o Partido Comunista, era só o partido anti-governo da época, apesar de que Graciliano entrou no Partido Comunista posteriormente. Mas ele havia sido preso. Os membros ali da livraria, os amigos dele, fizeram um movimento bem grande para que ele fosse solto. Conseguiram, e foi o José Lins que abrigou o Graciliano na casa dele e eventualmente e trouxe ele para essa roda. O Graciliano... Aqui a gente tem um dos casos mais curiosos de que tropes da literatura aparecem aqui. O José Lins, o Graciliano, era seríssimo, e o José Lins era palhaço. Então, o José Lins é o cara que ele se animava. Chegavam cartas do Brasil inteiro. Todo mundo sabia que se você escrevesse uma carta para qualquer autor e mandasse para José Olímpio, ele ia conseguir lê-la. Então, constantemente chegavam cartas assim, para para outro, agradecimentos, coisas assim, cartinhas de fãs. O José Lins era o cara mais animado. Ele era o primeiro que chegava todo dia na livraria e ia ver lá se já tinha alguma carta chegando. Ele era o cara que contava quantas cartas chegavam para cada um, para fazer a competição de popularidade lá dentro. Eu era o cara que recebia todo mundo bem. Os dois, eles levavam os filhos deles lá para a livraria. Então você tinha um corredor grande, eles iam brincando de pique-esconde debaixo da mesa, coisa assim. Diz que em 34 e 55 ele comparecia todos os dias na Exato. Exato. Os dois compareciam todo dia. Eles eram os clientes frequentes. Os outros apareciam um pouco menos. E o Graciliano era o contrário. Ele era o cara mais sério, nunca fazia piada, pessimista. Ele é o cara que agora recebia os livros dos fãs, né, dos aspirantes a escritores. Ele ia lá, lia poucas páginas e devolvia pro cara dizendo que era horrível. Ele é o cara que às vezes achou tão ruim um livro de poesias que lhe foi dado, que picotou em pedaços as páginas na frente do cara. Ele é o cara que às vezes recebia um volume, agradecia
e logo começava a abrir as páginas. Naquela época eram meio grudadas as páginas, você tinha que abrir. E aí ele pegou um pente, começou ali enfim, o instrumento começou a abrir ali as páginas, e o cara no começo ficou animado, tipo, o cara vai ler, não sei o quê. Até que uma hora ele para, olha assim, perdão, é que uma vez um amigo meu que tinha me dado um livro foi lá em casa, e ele pegou da estante e viu que estava fechado. Aí fiquei meio sem graça. A partir daí, eu abro todas as páginas dos livros. Apesar disso, ele era até... Era um ambiente bem mais família. Aí, apesar de que eles sempre iam pro barzinho depois, várias vezes, por exemplo, uma vez específica, o Graciliano, ele meio que se torturava. Ele queria que a escrita ficasse perfeitinha, coisa assim. Uma hora ele estava escrevendo, tinha que terminar um artigo, e os dois estavam querendo sair para beber, assim. Então o José Lins estava esperando ele lá na casa do Graciliano, esperando ele terminar. Uma hora o Graciliano se levantou para ir pro banheiro, o José Lins não se aguentou, foi lá na mesa dele e terminou o artigo, assim. E quando o cara voltou já estava pronto, e ele olhou, tá, vamos. Aí o Graciliano, bom, justo, também já queria tomar uma cachaça. O Graciliano era mais da cachaça, o José Lins era mais de tudo, qualquer coisa. Inclusive o Emílio de Menezes, o José Lins é engraçado. Eles até zoaram um pouco o José Lins, porque eventualmente ele fez propaganda eles faziam propaganda. Tipo, eles eram tão famosos que eles faziam propaganda. O José Lins, ele fez era uma fábrica de alfaiataria, assim, uma fábrica de roupas. Antes era mais questão de alfaiate, coisa assim. Essa era mais uma fábrica em massa de roupas. E ele fazia propaganda para elas. Então ele escrevia pequenos versinhos, assim, pro negócio. Tinha charges dele, assim, tipo, dentro da propaganda. Que era uma coisa que, na verdade, já vinha de antes. O Emílio de Menezes, ele escreveu sonetos, por exemplo, elogiando Ele fez tipo, sonetos de propaganda para remédio, para xarope, para acabar com a tosse, coisa assim. E ele fez também alguns quartetos para Brahma. Sim. Enfim, e esses dois eram quase o yin yang aqui da livraria. Aqui algumas pessoas, o José Olímpio, que eventualmente ele desde o começo, na verdade, ele não frequentava a própria livraria, ele frequentava ele ia para o escritório dele. Na verdade, o escritório dele começou sendo nos fundos da livraria. Só que os autores começavam a ir lá e eles começavam a conversar, sei lá, sentar nos bancos e ir conversando no escritório dele. Eventualmente ele só moveu o escritório para outro lugar e lá atrás ficou tipo a salinha, tipo o cantinho dos escritores, onde começou toda essa cultura que tinha lá dentro. Aqui a gente tem o José Lins, o Carlos Drummond, o José Olímpio, o Manuel Bandeira, aqui o Gilberto Freire, aqui o José Lins de novo. E é claro, assim como você tinham vários políticos, né, que, bom, antigamente, na geração anterior, você tinha vários políticos que frequentavam a ABL, tudo mais. Aqui já tem uma separação um pouco maior entre esse lado efetivamente político e o lado literário. É claro que nessa época, vários desses escritores regionalistas, eles tendiam um pouco mais para a esquerda. Vários deles eventualmente apoiaram o Partido Comunista. A Raquel de Queiroz era trotskista. O Graciliano veio a se filiar ao partido, né? Enfim. Mas a José Olímpio em si, ela sempre publicou de tudo. Ela sempre teve os dois lados. Então, até aqui, de um lado, a gente tem um cara que se filiou ao Partido Comunista. O José Lins, lá, eventualmente, ele se filiou à AIB, a Ação Integralista Brasileira. É claro que teve aí um evento curioso que
todos os amigos dele, que eram dessa roda ali dos nordestinos, reclamaram, brigaram muito com ele. O Jorge Amado, outro desses nomes, tipo, quase nunca mais foi amigo dele depois disso, e daí ele se desfiliou. Enfim. Mas, Roberto Freire, ele apoiou o golpe militar em 64. pois isso já foi bem depois, né? Aqui tá na era Vargas ainda. Mas sim, e inclusive a AIB, a sede da AIB era ali na Rua do Ouvidor, ou era ali perto. Então eles frequentemente iam até a livraria comprar livros de ciência política e tudo mais. A gente tem algumas cadernetas deles, do que eles compraram, coisa assim. E a José Olímpio foi quem publicou o Plínio Salgado, foi quem publicou o Miguel Reale. Inclusive, eventualmente, eles tiveram uma coleção que eu acho que era Problemas Políticos Contemporâneos, que basicamente publicava só pessoas da AIB, intelectuais da AIB. Ao mesmo tempo, publicava todos os trotskistas e, enfim, a outra galera. E publicava Getúlio Vargas. Então, aqui, quando eu comentei da relação dos políticos com a ABL, eventualmente o Getúlio Vargas foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Inclusive, dizem que foi aí que o Monteiro Lobato decidiu nunca mais, abandonou todos os esforços para entrar. E o livro, né, que ele publicou e que ele fez o José Olímpio publicar, foi justamente uma coletânea de discursos dele. Discursos assim meio, né, pegado, meio aqui, assim, meio ali. É claro que isso não foi uma novidade para isso. Outro político já tinha sido eleito para a ABL muito tempo atrás. Inclusive, num dos jornais você tinha a troça ali, né? Tipo, não, foi... eles coletaram vários jornais, pegaram páginas grossíssimas e botaram letras gigantes para dizer que aquilo era um livro, para o cara, pro forma, assim, cumprir os requisitos de ser eleito, né, para a ABL. Isso já havia acontecido vários anos antes, mas aconteceu aqui também com Getúlio. E basicamente passei aqui, tentei passar rapidamente nessa história toda. E eu acho que a principal mensagem disso tudo é que não sei vocês, mas eu não vejo nada disso hoje em dia. Eu não sei quais são os grandes escritores de hoje. Mesmo as pessoas da ABL, eu nunca ouvi falar delas. Beleza, elas devem frequentar a sede da ABL, mas e os novos autores? Quem está na ABL normalmente já é consagrado. Tipo, onde estão os novos autores? O que eles comem? Onde eles conversam? Né? Onde habitam? E a crítica que se tem já há muito tempo é que justamente o Brasil perdeu tudo isso. Algum momento entre aqui o final ali dos anos 40, 50, talvez até 60, em algum momento parece que tudo isso só foi se perdendo, foi se dissolvendo. O Rio de Janeiro deixou de ser a capital, já começou a ter vários problemas sociais, problemas urbanísticos muito mais pesados lá. Essa parte da repressão ali do Getúlio Vargas também não ajudou a que alguns caras serem publicados. Houve uma politização. Enfim, são N fatores que a gente pode elencar do porquê isso aconteceu. A própria advento do cinema, dessas novas mídias assim, que foram fazendo com que perdesse que as coisas literárias fossem perdendo a força. Mas o fato é que o interessante é ver como essas coisas eram possíveis. Hoje em dia, quase ninguém nunca ouviu alguém declamar uma poesia. Muitas poucas pessoas leem. Muitas poucas pessoas vão assistir música ao vivo, que seja. Quem são os grandes músicos, ou pequenos músicos da sua região? Aqui vai ter algumas exceções, mas tipo, quem já foi num concerto de qualquer coisa?
E tudo isso, toda essa história, essa vida literária, esses costumes que as pessoas iam fazendo, é o essencial para que grandes nomes surjam. Muitas vezes é criticado que alguns dos caras eram ruins, eram supervalorizados, ou eles eram muito mundanos, ou eles só queriam ganhar dinheiro e faziam as coisas meio assim. Só que o grande gênio, ele não surge do absoluto nada. Você pode ter se um grande gênio nunca for cultivado, não tiver um ambiente onde ele possa desenvolver, parar um tempo para desenvolver as capacidades dele, realmente vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil que ele atualize essas potencialidades dele. Então, isso é mais uma... Então fica aqui essa ode, né? A importância que era a vida, que é a vida cultural em todos os níveis. Você não precisa ser um grande intelectual. Aqui, todas essas rodas, várias e várias pessoas passavam por lá. Eu contei alguns dos maiores nomes. Mas tem uma massa gigante de pessoas que a gente não conhece, que às vezes o nome está registrado em atas obscuras de jantares e não sei o quê. Ou mesmo que os nomes nunca mais vão ser lembrados por nós, mas que foram essenciais para formar, para edificar toda a cultura que nós tivemos no nosso país. E fica a esperança de que, quem sabe, algum dia isso comece a brotar. Fica a esperança de que talvez esteja acontecendo aí em algum lugar. Quem sabe uma nova onda de pessoas mais ou menos brilhantes não estão se reunindo em algum bar por aí, em algum momento. Chicos? Pode escrever um livro sozinho e não tem editora, publica na Amazon. Exato, tipo... E esse era realmente o caminho, né? Tipo, hoje em dia, beleza, é muito fácil publicar um livro, mas quem é que vai ler esse livro? Quem é que vai achar esse livro? Naquela época, você se mudava para o Rio de Janeiro, conseguia ali publicar uma outra obra. Alguns livros aqui, claro, foram esculachados pelo Graciliano, pelo Olavo Bilac, mas alguns eram apreciados. Inclusive, o Guimarães Rosa, outro desses grandes autores regionalistas, ele começou, um dos maiores livros dele, que é o Sagarana, surgiu de uma competição literária feita pelo José Olímpio. Assim, eles leram conto, não premiaram aquele livro, mas o cara incentivou, eventualmente foi lá, conheceu os caras e tudo mais. Então você precisa dessa massa, de até pessoas que o Lima Barreto chegou a criticar. No Recordações do Escrivão Isaías Caminha, é ele falando do trabalho em um jornal assim, meio ruim, meio sensacionalista. Aí você tinha vários... Hã? Jornal Globo, não? Acho que era. Sim. E falando, tipo, como crítico literário, porque tinha colunas de crítica literária. Aí falava, o crítico nem lê nada, sabe? Ele só dá uma opinião qualquer, ou ele vê o que os outros caras estão falando e repetir. E é claro, existe esse baixo nível ali da crítica literária. Mas pelo menos você tinha um grupo, mais ou menos pequeno, de pessoas que estava falando. Tinha alguma pessoa, algum crítico literário, era reconhecido. E mesmo que tinha algumas pessoas que seguissem ele, ou que fossem contra só para brigar, o livro era comentado. Você tem que peneirar muita coisa, muita lama, até achar as pepitas de ouro. Mas se ninguém está peneirando nada, o ouro não vai surgir na tua frente. Então, sim, é muito... Essa parte presencial e de conhecer as pessoas é muito importante. Olha, vai ser sempre uma mistura dos dois, né? Mas certamente eles se conheceram e eles frequentavam ali, seja os salões, seja as confeitarias um do outro, antes de formar a academia. Você teve que ter uma estruturação muito grande para formar o negócio. Eles certamente já eram amigos antes. E a questão da academia, porque ela era fechada, né? Não entrava. Os cargos são eleitos, as cadeiras são eleitas, sim. Uhum. Sabe, tipo, quando eles formaram, já estavam todas elas eleitas, daí pegaram o grupo deles, oficializaram e já fecharam? Mais ou menos metade deles já estava definido. Eles colocaram alguns a mais, tinha um grupo ali de uns mais ou menos 20, pode-se dizer, depois eles colocaram mais outras pessoas.
Foi meio a meio, assim. Alguns já... Mas, tipo, todos eles foram... Não teve ninguém fundador eleito. Eles decidiram internamente quem seria e você pode chamar de uma eleição. Mas meio que saiu pronto, assim. As primeiras cadeiras. Mitologia do grupo. Sim, sempre tem formas formas boas e formas ruins de fazer isso, né? Você vai ter sucesso e fracasso. Mas, tipo, aqui, por exemplo, em vários desses salões, eles faziam algumas confrarias que, inclusive, tinha níveis, assim, de dedicação. Tipo, o mais o cara se dedicava e frequentava, ele tinha um rankzinho que ele ia ganhando lá dentro, assim. Então, é curioso. Eu tenho que falar aqui... Eu tinha apagado um dos números e aí não estava achando a página aqui, mas um dos sonetos do Emílio de Menezes, que fala bastante. Lebrão, que era o dono da Confeitaria Colombo. Tu sabes que a Confeitaria Colombo é a verdadeira sucursal da nossa muito douta academia, mas sem cheiro de empréstimo oficial. Cerca-te sempre a grande simpatia de todo literato honesto e leal, e tu te vais tornando dia a dia o mecenas de todo esse pessoal. Nisto mostra que és homem de talento, que não cuidas somente de pastéis, nem de lucros tirar 100%. Atende, pois, um dos amigos fiéis, que está passando por um mau momento, e anda doido a cavar 30 mil réis. Ele estava pedindo empréstimo. O Bocage também fazia isso. O Bocage é um grande autor português. Difícil dizer não. Mais alguma pergunta? Um comentário? Eu não sabia desse de autores de terror. Faz algum sentido, né? Tinha muita... a literatura meio pulp tá tendo uma renascença hoje. Alguns dos livros que eu comentei que o Coelho Neto escreveu e estão sendo republicados, na verdade são livros meio pulp. Recentemente eu vi ali um financiamento coletivo de uma edição linda ali de luxo, que é tipo... o Fantasma do Faraó, qualquer coisa assim. Tipo, nessa época já existe, tipo... Essas pessoas liam, por exemplo, Júlio Verne, que é essa literatura de ficção científica, elas liam Edgar Allan Poe. Então você tinha também uma literatura pulp aqui no Brasil, né? Pulp que é aquela que fala de coisas fantásticas, fala de múmias, fala de aventureiros e coisas assim. Que é importante. Eu acho que é bem importante esse tipo de literatura como um todo para crescer, né? O interesse das pessoas, muito difícil alguém começar lendo a Ilíada. Mas, se for para comentar de algo de atualmente, eu conheço a editora Danúbio, que tem uma história muito curiosa, que essa editora que tenta publicar sempre autores atuais, publica autores atuais brasileiros, e ela surgiu justamente quando o Diogo Fontana criou uma livraria, acredito lá em Curitiba, e a primeira pessoa quem ele publicou foi um amigo dele que frequentava a livraria. Então, eu não vi ele dizer isso diretamente, mas eu tenho quase certeza que ele conhece essa história e que ele foi inspirado. Tem diversas coisas parecidas, por exemplo, a prática da crítica literária também. Por exemplo, eles se publicam, ele também produz conteúdo de crítica literária. Exato. Para suprir a ausência para ter uma discussão. Perdão. Nesse momento que a gente está, tipo, vamos dizer, usar essa expressão multipolar, talvez tenha vários casos de, pequenas iniciativas, como aconteceu lá atrás, como é a Danúbio, que a gente nem ouve falar porque não está no nosso nicho. Exato, tem o problema, essas iniciativas existem, só que acontece que elas não têm como, às vezes, se coordenar, porque cada uma está numa bolha, às vezes, de internet e algoritmo e tudo mais. Naquela época, a bolha deles era a rua. E é por isso que esses lugares mais mundanos, que é só a festa, coisa assim, são importantes. Porque você não está na academia, só na academia, e daí só entra aqui na academia. Não. Você tem pessoas que são prospectores de novos talentos e coisas assim, e estão procurando. Você tem todas as pessoas conversando, uma do lado da outra, e tendo ali um tempo até de ócio, meio que disponível, para eles irem conversando e dali gerar alguma coisa, alguma estrutura. O pessoal da universidade mesmo, eu escuto muitas histórias.
Einstein da vida, que tipo, a aula de verdade aconteceu no bar. Sim. Já tinha a formalidade Sim. toda da universidade, com as cadeiras e tal. Só que o negócio vingava mesmo, a discussão vingava depois da aula, quando todo mundo ia pro bar. É inevitável. Exato. E falando em bar, uma propaganda. Uma das propagandas ali do Emílio de Menezes que eu tenho que falar para vocês, da Brahma. A José Bonifácio se insulava nesta ilha pitoresca Paquetá, lugar que a água de coco dominava, e a Brahma Porter dominando está. Ou, quando a tempestade aumenta, o raio no espaço risca, esta sentença, tormenta, cede a um cigarro odalisca. Ou mesmo, do alto céu demande o rumo, o aroma que o cigarro tem. Porém, o odoroso fumo do Excelsior vai muito além. E no final, depois que você passa mal, a gente tem Lira, se qual o azeite anda por cima, nada muda o branco para o preto, e nem perde a verdade a preço e estima, pelo fato de a expor em tom faceto. Como tudo que existe cabe na rima, bem cabe um atestado num soneto. Por isso, a ideia que hoje aqui me anima, nestes 14 versos lhe remeto. Pode afirmar, por toda eternidade, aos 1000 que sofrem e aos descrentes 1000, que isto que aí vai é a essência da verdade. De horrível tosse que me pôs febril, dei cabo, usando apenas metade, de um milagroso frasco de bromil. Chicos?